Boa noite, meus amigos, meus irmãos, companheiros do Doutrina Espírita aqui de Sarandi. Nós nos sentimos muito felizes ao recebermos o convite dessa casa, a qual nós temos um carinho muito especial, por termos amigos de longo tempo já. Parabenizando a todos desta casa por mais uma data de lutas, de conquistas que a gente tem no movimento espírita, nas casas espíritas. Nós escolhemos trazer para vocês na noite de hoje, tomamos emprestado desta obra o título Compromisso com a Fé Espírita. Então nós lemos essa obra alguns anos atrás, se chama Aos Espíritas, dirigida logicamente a todos nós que labutamos nesta doutrina, e é uma coletânea de informações, de ensinamento de vários espíritos através do companheiro Divaldo Pereira Franco. Então nós temos aqui principalmente informações do Dr. Bezerra de Menezes, que é a primeira mensagem deste livro, que tem este título, Compromisso com a Fé Espírita. Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo, Viana de Carvalho e alguns outros espíritos. Nós pegamos principalmente desses quatro aqui e procuramos então trazer um resumo, uma síntese para nós falarmos para vocês na noite de hoje. Também algumas informações do livro Grandes Espíritas do Brasil e também de outros países, mas o título do livro é Grandes Espíritas do Brasil. Alguém de vocês conhece essa obra? São biografias desses espíritos que trabalharam no movimento espírita. Alguém já leu essa obra? Não? Nós pegamos então algumas informações de alguns desses companheiros espíritos para nós comentarmos com vocês. Todos nós temos vários compromissos, várias responsabilidades nas nossas vidas, desde os mais simples até os bastante complexos, Então, de acordo com as nossas possibilidades, com as nossas experiências, nós vamos tendo esses compromissos. Muitos compromissos para nós espíritas sabemos assumidos antes de nós reencarnarmos, Uma grande parte dos compromissos nós já assumimos antes, já viemos sabendo, e alguns outros nós vamos escolhendo ou não durante as nossas encarnações. Quando nós chegamos aqui, eles vão surgindo ou nós vamos assumindo outros compromissos também, Então, desde criança, nós já temos várias responsabilidades e vários compromissos, O primeiro deles é estudar, Todas as crianças, praticamente todas, são encaminhadas para esse compromisso de aprender, de estudar. Temos alguns compromissos em casa, Às vezes, quando bem criança, os pais já colocam algumas responsabilidades. Tem que cuidar do quarto, tem que cuidar das roupas, ajudar também no lar, Alguns já têm responsabilidade no lar, desde pequenos, ajudar os seus irmãos menores, Ou às vezes algumas crianças já desde pequena têm o compromisso de ajudar financeiramente no seu lar. Temos vários casos assim, em que as crianças têm que trabalhar desde pequena já, sair trabalhar para ajudar a sua família, Temos outros compromissos, depois mais tarde, com a namorada, com o esposo, com os filhos, com os netos, com os pais já mais idosos, E alguns outros compromissos que nós vamos tendo pela vida. Alguns não têm muito compromissos tão sérios às vezes, não é o caso com as suas famílias, mas tem outros casos em que as pessoas têm que assumir responsabilidades grandes, com os filhos, às vezes tem alguma dificuldade, algum problema, com algum parente outro, com a esposa, ou na velhice, às vezes a gente tem que cuidar dos pais por um período bastante grande, às vezes eles ficam adoecidos por alguns anos e a gente tem esse compromisso de cuidar deles,
Temos os nossos compromissos nas nossas profissões, nos nossos trabalhos, né, nos estudos depois de adulto, responsabilidades com as coletividades, algumas pessoas com algumas instituições, né, com alguns clubes, creches, escolas, APAES, asilos, etc. Né? Então nós temos todos esses compromissos, conforme cada um de nós vai buscando assumir isso. Né? Então tem algumas pessoas que não estão ainda nessa condição de assumir responsabilidades maiores, mas tem outras pessoas que se colocam nessa condição e querem ajudar a coletividade também. E aí nós temos também as nossas responsabilidades e os nossos compromissos com as nossas religiões, né? E aí então, para nós espíritas, né, nós vamos ter então um compromisso para com essa doutrina ou para com essa causa, né? E muitos de nós, ao conhecer a doutrina, nós já nos sentimos nesse dever. A gente chega na casa espírita e a gente já se identifica com esse compromisso com a fé espírita. A gente quer assumir e a gente vai assumindo responsabilidades, né? Então a gente vai tendo várias tarefas na casa espírita, tarefas na diretoria, tarefas de tesouraria, tarefas dos departamentos, tarefas como facilitadores nos grupos de estudo, como evangelizadores, doutrinadores, oradores, divulgadores, médiuns, né? Então na casa espírita nós temos vários compromissos a assumir. Alguns de nós, às vezes, não assumimos muitos compromissos, né? Não queremos ter esses compromissos, mas uma grande parte das pessoas chegam e assumem, às vezes, vários compromissos, têm vários deveres, e não porque os outros estão pedindo, né, ou solicitando, mas porque a pessoa realmente se sente com essa vontade, com esse dever de fazer alguma coisa, né? Alguns fundando algumas instituições, alguns fundando órgãos de divulgação, jornais, revista, alguns construindo as casas espíritas, outros ampliando, né? Então todos nós temos essas responsabilidades e a gente vai se identificando com o tempo, né? Aquela voz íntima vai nos dizendo: a nossa tarefa é essa, né? Nós temos que fazer isso, precisamos fazer isso, e aí a gente então vai fazendo, né, dentro das nossas possibilidades. Temos então o compromisso de nos esforçarmos para vivenciarmos esta doutrina espírita, né, que nós nos identificamos e que nos sentimos então no dever de contribuir, de auxiliar, de fazer alguma coisa por esta doutrina. E aí nós vamos ver então que a doutrina espírita, ela é a nova revelação das leis divinas. Ela é a revivescência do cristianismo. Ela é a regeneração da humanidade. E é o consolador prometido por Jesus. E é também a doutrina da razão e do bom senso. Aí a gente vendo isso, a gente vai pensar: que compromisso que eu tenho então com essas questões? Que doutrina é essa que é a nova revelação das leis divinas, que é a revivescência do cristianismo, que é a regeneração da humanidade? Que responsabilidade que tem a doutrina espírita, e que responsabilidade que eu tenho assumindo essa posição. Então a gente vai constatar que a responsabilidade é muito grande, né? E que as tarefas são bastante, né? Então nós vamos nos dando conta que a gente precisa realmente trabalhar, se esforçar, se dedicar, para que a gente possa então cumprir com essas razões que a doutrina espírita veio, né, trazer para todos nós. E aí nós vamos pensar no seguinte: é uma nova revelação a doutrina espírita, né? E é a doutrina dos espíritos. E aí, se alguém nos pergunta quais são os espíritos então da doutrina espírita, se alguém nos pergunta: mas a doutrina espírita de qual espírito?
A primeira revelação das leis divinas nós sabemos que é através de Moisés. A segunda, através de Jesus. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita, quais são os espíritos então? Se alguém perguntar para vocês que vêm na casa espírita, e alguém questiona vocês, quem são os espíritos da doutrina espírita? Quais vocês diriam? Hã? Quem? Não, mas quais são os nomes deles, dos espíritos? Se alguém perguntar para vocês, mas vocês vão na casa espírita e a doutrina é dos espíritos, quais são esses espíritos? Moisés, Jesus? Não. Está escrito no livro dos Espíritos logo no início, só que a gente não presta atenção. Está em Prolegômenos, logo no início, o Kardec botou uma relação de alguns espíritos que são responsáveis pela codificação espírita. João Evangelista, São Vicente, Santo Agostinho, Paulo Apóstolo, quem mais? São Luís, Sócrates, Platão, Erasto, Fénelon, o Espírito de Verdade e alguns outros. Então, a gente vai se dar por conta de uma outra coisa também. As pessoas dizem, às vezes, que a doutrina espírita não é religião. E estranham quando a gente diz que na casa espírita a gente fala de Jesus. As pessoas estranham. Se a doutrina dos espíritos é trazida por quem? Pelos trabalhadores de Jesus. João, Paulo e etc. A doutrina espírita é uma religião? É do Cristo? Nós falamos em Jesus na casa espírita? Então, às vezes, a gente não se dá por conta disso. Quais são outros espíritos que contribuem na doutrina espírita? Depois desses espíritos da codificação, quais são os outros que são assim que a gente lembra? Que continuam trabalhando na doutrina espírita, nos trazendo informações, orientações. Vamos ver se vocês lembram de alguns. O primeiro deles, Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo, Caibás Schutel, Viana de Carvalho, João Cleófas, Manuel Filomeno de Miranda e mais alguns. Não são esses os espíritos que nos orientam, que nos trazem as orientações através dos livros? Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ele, quando encarnado, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Trabalhou muito no movimento espírita. Depois que desencarnou, o que ele faz? Continua trabalhando e continua nos dirigindo, não é isso? O Dr. Bezerra é um dos principais espíritos que nos coordenam, né? Então é importante que a gente saiba disso. Será que a doutrina então é a revivescência do cristianismo? Com certeza. Pelos autores, ela é a revivescência do cristianismo. E é também porque Jesus é o coordenador, o diretor, é quem nos orienta, né? Então, é a revivescência do cristianismo. Vem nos trazer de novo, né, relembrar algumas questões da doutrina de Jesus, os espíritos amigos que são os trabalhadores da sua seara. A doutrina espírita então vem retomar a essência da mensagem de Jesus e temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Tem um subtítulo lá que é Missão dos Espíritas. E lá nos diz o seguinte: vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, novos apóstolos da crença revelada, crença na reencarnação, esta segunda palavra do alfabeto divino. Então, essa mensagem vem nos conclamar aos espíritas, está lá no Evangelho, para que nós trabalhemos na seara de Jesus. É uma convocação que nós recebemos lá. E vem nos falar dessa palavra importante, que é a reencarnação. Então, a primeira palavra do alfabeto divino é o amor, e a segunda é a reencarnação. Alguns dias eu estava lembrando, lendo alguma coisa sobre reencarnação e lembrando que a gente fala às vezes sobre a reencarnação e estuda, mas no fundo, a gente ainda não divulga o suficiente a questão da reencarnação. E não estuda também o suficiente a reencarnação.
porque é o aspecto que vai convencer as pessoas, né? Se as pessoas começam a estudar sobre reencarnação, elas vão se convencer que é uma realidade, porque as informações, os dados vão nos dando uma condição que a gente vai olhando com razão, com bom senso, e as coisas vão se encaixando. A reencarnação consegue explicar todas as questões das dificuldades que as pessoas passam, das doenças, dos sofrimentos, né? E se a gente sabe desse processo e sabe como é que isso funciona, isso vai nos trazer um alento muito grande, vai nos trazer uma esperança, porque a gente vai acreditar que vai ter outras oportunidades, vai ter outras condições de se melhorar, né? Então, às vezes as pessoas estão com uma doença muito grave e estão com um diagnóstico que vão desencarnar. Os familiares, a pessoa, ficam desesperados, porque eles não sabem disso. Mas se eles soubessem da reencarnação e acreditassem realmente nisso, a cabeça das pessoas seria bem diferente, né? Porque ela teria uma esperança, teria condição de analisar, de ver a situação, de poder falar sobre isso, né? Com esperança, porque vai desencarnar, mas não vai morrer, né? E vai ter outras oportunidades de conviver com os seus familiares, com os seus amigos, né? Deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então nós espíritas, nós sabemos que nós temos que aproveitar o nosso tempo, mesmo que a gente saiba. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas vocês espíritas, vocês sabem da reencarnação, das outras oportunidades, então não estão esquentando muito com essa questão de tempo, deixa para depois, deixa para outra reencarnação, né? Vou poder fazer depois. Só que a gente sabe que não é bem assim. Nós temos que aproveitar o tempo o máximo possível. Armem-se de dedicação e coragem. Então, é a orientação que os Espíritos vêm nos trazer. Nós falamos que a doutrina espírita, então, é de Jesus, né? E que os trabalhadores são os trabalhadores de Jesus. Qual dos Espíritos que nos falam, então, nós falamos antes que é o cristianismo redivivo. Qual dos Espíritos que nos fala bastante sobre os Evangelhos de Jesus? Se alguém lembra, qual dos Espíritos que fala bastante, escreveu sobre os Evangelhos? Emmanuel. O Emmanuel é um dos Espíritos que a sua mensagem, as suas orientações, elas estão baseadas nos Evangelhos. Quais são as obras que ele escreveu, vamos ver, sobre os Evangelhos? Aquela coleção lá dos romances, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, Renúncia, são livros que nos falam do cristianismo primitivo, né? E quais são as outras obras que ele escreveu sobre os Evangelhos? Se alguém lembra, uma coleção sobre os Evangelhos. São 4 livros, esses 4 livros retratam os 4 Evangelhos de Jesus. A Annelise leu um deles aqui na frente antes. É a coleção Fonte Viva. São os livros Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, e tem um outro também, Ceifa de Luz. São livros que o Emmanuel pega trechos do Evangelho e ele vai nos explicar depois, de uma forma mais simples, que a gente possa entender melhor a mensagem dos Evangelhos. Tem alguns outros espíritos que também falam sobre a mensagem dos Evangelhos. A Amélia Rodrigues também fala, e alguns outros. Nós temos também, ultimamente, o estudo aprofundado da doutrina espírita. Alguém de vocês já conhece essas apostilas do estudo aprofundado da doutrina espírita? O estudo aprofundado é o estudo dos Evangelhos à luz do Espiritismo. São algumas apostilas, né? Então a gente vai ver que a doutrina espírita, ela está toda ligada com o Evangelho de Jesus. Não é por acaso que as pessoas que dirigem a Federação Espírita Brasileira vêm trabalhando nessa questão de nos trazer esse estudo. Depois que a gente faz o ESD, a gente se encaminha para esse outro estudo, né? Ou quem quer estudar sobre mediunidade também pode estudar alguma outra área, mas a princípio a maioria das pessoas vão estudar sobre os Evangelhos à luz da visão espírita, né? Somos convocados então a profundas reflexões, modificando-nos a visão e o entendimento da vida,
gerando-nos novas razões de viver, trazendo-nos respostas hábeis e claras para os múltiplos quesitos da nossa realidade. Então a gente vai ver que a doutrina espírita nos responde, então, a maioria dos questionamentos nossos, né? E vai nos clarear, vai nos abrir um horizonte muito grande, né? A maioria de vocês que começou na doutrina espírita há algum tempo vai ter essa constatação, né? Que quando a gente conhece a doutrina espírita, aquilo se amplia os horizontes, a gente vê que tem muita coisa para aprender, para ler, né? Para estudar. Na doutrina espírita, se a gente estudar a vida toda, não consegue estudar tudo o que precisa, né? Precisa algumas reencarnações. Então, a gente tem muitas informações, muito estudo para a gente aprender com os espíritos, né? A doutrina espírita leva-nos à autoeducação, ao autoburilamento, sermos construtores do nosso processo evolutivo. Então, os espíritos nos orientam que cada um de nós é responsável pela sua construção. Não são os outros que vão nos construir. Cada um tem a sua responsabilidade consigo mesmo, pode receber algumas ajudas, informações, mas depende só de nós, de cada um de nós, a gente se construir, se desenvolver. Cuidado em não nos desviarmos dos objetivos essenciais da doutrina espírita, que são o estudo, a divulgação da doutrina e a prática da caridade. Esses são os objetivos essenciais. E eles nos orientam, os espíritos, para nós não nos desviarmos disso. A doutrina espírita, então, tem a missão de instruir e esclarecer para a regeneração da humanidade. Mantenhamos a vitalidade desta doutrina, vivendo no dia a dia do nosso caminho, onde nos encontrarmos e com quem estivermos. Muitas circunstâncias socioeconômicas, lutas tiranizantes, têm distraído os espíritas de uma maior dedicação. Então nós vamos lembrar que o Haroldo Dutra Dias esteve em Passo Fundo um tempo atrás, e ele no seu seminário ele falou sobre isso. Ele falou que uma das táticas utilizadas pelos espíritos que não querem que nós cresçamos, eles estão usando a tal da distração. E aí eu ouvi aquilo e eu fiquei pensando, depois eu fui ver, e que é uma realidade mesmo. A gente acaba se distraindo com um monte de outras coisas, outros compromissos, e a gente acaba deixando aquilo que é o principal e o essencial, a gente deixa de lado, porque a gente se distrai com um monte de outras coisas, né? Então, para nós espíritas, nós temos o compromisso maior, que é para com a doutrina do Cristo. E esse é o nosso foco principal, o nosso lema, né? Então nós temos que prestar atenção nisso. A gente constata isso na casa espírita. Ultimamente a gente vai vendo que, eu estou falando de mim mesmo, a gente vai assumindo outros e outros compromissos e a gente não tem tempo nem de fazer uma reunião às vezes. E quando faz, é correndo tudo. Será que isso está certo? Então a gente tem que às vezes se antenar. Queremos também lembrar aqui dos pioneiros desta doutrina. Quem seriam os pioneiros da doutrina espírita? Vamos ver. Primeiro trabalhador espírita, Allan Kardec, primeiro trabalhador espírita, né? Foi o que codificou, organizou outros trabalhadores, junto com Kardec, Leon Denis, né? E muitos outros. Aqui no Brasil, quais são os companheiros nossos do começo da doutrina espírita? Alguém lembra um nome aí? Vamos ver logo do início. Bezerra. Augusto Elias da Silva. Alguém já ouviu falar desse nome? Elias Augusto da Silva. Augusto Elias da Silva. Esse foi um dos trabalhadores que teve um compromisso muito sério com a doutrina espírita. Ele conheceu a doutrina espírita já bem adulto, mas ele fez muitas tarefas. Ele fundou a revista Reformador, que nós temos até hoje, né? Ininterrupta essa revista, foi fundada pelo Augusto Elias da Silva. Logo depois, um ano depois, ele ajudou a fundar a Federação Espírita Brasileira. Ele participava da Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade, e depois de uma outra sociedade,
E aí de mais algumas 2 ou 3, eles acabaram fundando então a Federação Espírita Brasileira. Contribuiu na fundação da livraria da Federação também e outras tarefas. Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, né, foi presidente da Federação, e no mundo espiritual, conforme nós falamos antes, ele vem nos trazendo muitas mensagens, muitas orientações, alguns livros, lembrando que o Bezerra de Menezes, em praticamente todas as reuniões do Conselho Espírita Nacional da Federação Espírita, ele nos traz mensagens. Quem lê a revista Reformador, sempre tem lá as mensagens que o Dr. Bezerra traz no final das reuniões do Conselho Federativo Nacional. Bittencourt Sampaio, em 1876, funda a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Do grupo Ismael também, e tinha o compromisso da mediunidade curadora, né? E como espírito tem nos trazido algumas obras também, e é um dos protetores, um dos orientadores da Federação Espírita Brasileira também. Caibai Schutel, também já, a maioria de vocês já ouviu falar, né? Era lá do Rio de Janeiro, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, tinha esse compromisso, fundou o jornal O Clarim, que tem até hoje, a editora O Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo, que até hoje também está em circulação. Fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza e possuía diversas mediunidades, e uma das principais, a da psicografia. O Eurípides Barçanufo, em Sacramento, lá em Minas Gerais, era conhecido por ser um grande debatedor da doutrina espírita, o Eurípides Barçanufo, né? Ele ia em praça pública falar sobre a doutrina espírita, e ele debatia nos jornais, nos meios de comunicação com as pessoas que criticavam a doutrina espírita. Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Se as pessoas criticam, a gente deixa que eles criticam, mas a gente não fica debatendo, não fica lá para cá e para lá, né, com acusações. Mas no início, o Eurípides, ele tinha essa característica, né? E ele enfrentava mesmo de frente. E ele e alguns outros também. Não sei se algum de vocês já leu sobre o movimento espírita no início. A gente tinha essa característica. As pessoas iam para os jornais, escreviam, debatiam. Era meio guerreada a coisa, né? Hoje em dia a gente não faz mais isso. O Eurípides Barçanufo, então, em Sacramento, era um grande debatedor, fundou o primeiro colégio espírita, o Colégio Allan Kardec, em 1907, e tinha também várias mediunidades, e uma delas a mediunidade de cura. O Viana de Carvalho era conhecido como o mágico das palavras, a glória dos oradores espíritas. O Viana de Carvalho disse-se que ele levava multidões para suas palestras no Rio de Janeiro e em outros lugares. Diz que ele era fantástico na oração. E ele é o espírito que orienta o Divaldo Pereira Franco também, né? Além da Joana de Ângeles, o Viana de Carvalho é o espírito que orienta o Divaldo Pereira Franco também. E o Viana de Carvalho, ele trabalhava numa atividade que ele era transferido de vários estados. E ele morou em vários estados, trabalhou, e esteve inclusive em Porto Alegre também morando e trabalhando. Temos o Ángel Aguaró, que é um espírito que veio lá da Espanha, né? Ele conheceu a doutrina espírita lá na Espanha, e ele tinha um compromisso também muito sério. O compromisso dele era fundar centros espíritas. E ele veio aqui para o Rio Grande do Sul, foi para o Uruguai, para a Argentina, vários países da nossa região aqui, em tudo que lugar que ele ia, em tudo que cidade, ele fundava centros espíritas. E lá em Porto Alegre, depois ele voltou para a Espanha, depois voltou para Porto Alegre de novo, desencarnou lá em Porto Alegre. Ele foi um dos fundadores da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele tem um livrinho pequeno que ele escreveu, Pequenos e Grandes Problemas, até li esses dias. Por curiosidade, tanto que eu ouvi falar do Ángel Aguaró, eu resolvi ler esse livro dele. E ele, do mundo espiritual, ele foi um dos espíritos incentivadores do estudo sistematizado da doutrina espírita. Ele deu uma mensagem lá em Porto Alegre, incentivando para que se criasse um estudo sistematizado da doutrina espírita. E nós temos hoje 35 anos já do estudo sistematizado. Então esse é o Ángel Aguaró. Temos a Anália Franco, que foi professora
e conhecida como o anjo da caridade. Essa mulher foi um espírito que tinha um compromisso muito sério. Ela trabalhava na missão social, fundou mais de 70 escolas, creches, asilos e etc. Vocês já pensaram? 70, mais de 70 ela fundou. É um compromisso, né? Uma trabalhadora de Jesus. Temos também o Francisco Spinelli. Esse é mais conhecido de todos nós, porque era aqui do Rio Grande do Sul, mas ele veio lá da Itália também. Ele veio morar aqui no Rio Grande do Sul, em Vacaria, né? E depois ele se transferiu lá para Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, ele logo começou a trabalhar lá na Federação Espírita do Rio Grande do Sul e foi um dos presidentes, um dos grandes trabalhadores. E também participou do Pacto Áureo, né? Que foi aquela questão da unificação do movimento espírita, foi um dos trabalhadores. Temos o Manuel Filomeno de Miranda, que também é mais conhecido no nosso tempo, né? Trabalhou lá na Bahia, né? Nas casas psiquiátricas. E ele, então, como encarnado, fez esse trabalho trabalhando com as pessoas que tinham dificuldades mentais, com problemas, né? E quando ele desencarnou, voltando para o mundo espiritual, lá ele continua fazendo mais ou menos a mesma coisa, trabalhando nos hospitais psiquiátricos, atendendo as pessoas com problemas mentais, e ele tem nos trazido várias obras falando sobre isso, né? Tem muitos livros, em torno de 10 a 12 livros que o Manuel Filomeno de Miranda nos traz falando dessas questões, né? Muito interessantes. E nós temos também lá da Bahia o projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é um projeto que são um trabalho de muitos anos, de 4 companheiros lá da Bahia, e que eles desenvolveram esse trabalho dentro da mediunidade e dessa área espiritual. E eles depois, então, de fazer vários seminários, falarem muito sobre isso, escreveram algumas obras falando sobre essas questões. Então, é um projeto bastante interessante sobre a questão da mediunidade, né? Temos outros trabalhadores mais conhecidos, né? Com vários compromissos muito sérios: Chico Xavier, Divaldo, Raul, Ivone Pereira Franco, e esses a gente nem precisa falar para vocês o que eles fizeram ou vêm fazendo, né? Então a pergunta é a seguinte: qual é o nosso compromisso? Depois da gente ver todos esses exemplos nobres, qual é o nosso compromisso com a doutrina espírita? Aí cada um de nós vai se identificar com os nossos compromissos, né? Jesus é o hálito que nos sustenta, sua mensagem é a linfa poderosa que nos nutre. Sejamos fiéis ao Cristo. Às vezes a gente vê alguns escritos por aí: Deus é fiel. E aí a gente pensa que é o contrário. É nós que temos que ser fiéis ao Cristo e a Deus, né? Jesus é o caminho e a doutrina espírita é o estímulo para a jornada. O Evangelho é a porta e a doutrina espírita é a chave através da qual nós conseguimos abrir esse Evangelho e entender a mensagem de Jesus. A elevação é obra de suor, persistência e sacrifício. Os Espíritos que nos dizem isso, não sou eu que estou dizendo, né? Mas a gente constata que é verdade. A gente precisa realmente suar, precisa persistência e precisa de sacrifício às vezes para fazer as nossas tarefas, né? E as orientações dos Espíritos são de que todos nós, um dia, a gente vai se sacrificar, né? Por alguma coisa, por alguém, por alguma causa. Todos nós temos esse objetivo: nos doar, nos sacrificar. Não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço, e sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completarás as pequenas e as grandes tarefas. Então os Espíritos nos dizem que para nós entrarmos em ação, a gente tem que ter fé em Deus, tem que ter fé em Jesus e nos Espíritos, para que a gente possa fazer essas tarefas. E precisa se esforçar, precisa ser entusiasta e precisa trabalhar incessantemente. Então é sempre,
A gente sempre vai ter que trabalhar, né? Faz parte do nosso projeto. A confiança ilumina a inteligência para a ação em prol da paz, da alegria, do engrandecimento e da sublimação. Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. É preciso nos lapidarmos para que esta luz brilhe cada vez mais. Então, o nosso trabalho é de lapidação de cada um de nós mesmos, né? A gente vai se trabalhando, vai estudando e vai buscando trabalhar para ir melhorando, para que a gente possa fazer mais. Quanto mais nós aprendermos, quanto mais condições nós tivermos, né, a gente vai poder fazer mais. O Emmanuel, ele já falava: quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. Então é isso mesmo, a gente constata isso. E para finalizar, nós vamos trazer aqui uma parte de uma mensagem da Joana de Ângeles, desse livro aqui. E tem como título Ante a Seara Espírita. No início, ela colocou uma pequena colocação aqui da Gênese. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. Está na Gênese do Allan Kardec, capítulo 1, item 30. Aí a Joana de Ângeles vai nos dizer o seguinte: o espírita mantém vida pública em inalterável atuação produtiva. Não tem horas reservadas para o auxílio, ajuda sempre. Não usa o tempo em contemplação paralisante, age sem cansaço. Utiliza os valores do tempo e conquista mérito. Crê no auxílio do céu, mas trabalha nos deveres da terra. Em círculos de estudos, realiza a cultura e aprende, ilumina a mente. Ama e engrandece-se pelo trabalho. Na seara do bem, desenvolve e santifica o sentimento. Respeita no mundo o grande lar que o genitor divino erigiu e enobrece pela conduta reta o humilde lar que edifica para a felicidade da família. E realiza discursos de amor em atos de misericórdia para com os infelizes. Acata as diretrizes das leis kármicas com que a vida o corrige e educa. Cumpre o dever da prece em conjunto no tempo de edificações coletivas e ora em segredo no silêncio da mente quando realiza, sofre e é feliz. Presta culto de sublimação à sapiente causa. Dedica-te assim, se buscas o campo espírita, para a realização do autoaprimoramento, porquanto a felicidade prometida pelo amigo inconfundível não é daquele que a assalta, mas de quem sabe agir, permanecer e confiar nela. Joana de Ângeles. Então era isso, o resumo que a gente fez. Espero que eu possa ter colaborado com vocês, despertando a vontade para que vocês possam, assim como eu, cada dia buscar aprender um pouco mais dessa doutrina consoladora e orientadora. Desculpe se eu de alguma forma agredi algum de vocês com estas palavras, mas não é intenção nossa fazer isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e agradecemos desde já o convite.